Olá, meu nome é Calbi Vilela. Nós estamos aqui no canal Aquarismo do Zero. E como o canal fala Aquarismo do Zero, né? Essa ideia que eu tive para poder estar ajudando as pessoas que, como eu, são apaixonados por animais, né? Eu comecei a ter aquários quando eu tinha 9 anos, ganhei um aquário de um tio meu. E aí começou a saga no aquarismo. Mas sou apaixonado por animais, já criei quase todos os tipos de aves que dá para se criar numa casa, até as que não dão também. Meus pais sabem bem disso e sofreram com isso, porque eu era ficcionado mesmo, apaixonado, né, por aves e por animais e tinha muitos mesmo, né? Minha família sofreu bastante aí para poder aguentar todos os animais. E eu vivi um tempo no aquarismo que era tudo mais difícil, né? A gente não tinha literatura, a gente não tinha muita coisa para acessar. E hoje nós temos a internet, temos o YouTube, temos grandes canais de informação que nos dá muita notícia. E a gente às vezes fica um pouco confuso com essas notícias, porque são muitas informações e a gente fica um pouco perdido. Então o que eu queria com esse vídeo, né, tá trazendo para vocês aqui algumas coisas que eu peguei com essa experiência que eu tive de montar muita coisa aí de professor Pardal e muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu certo, né? O que eu quero deixar aqui hoje é isso. Vou estar falando dos mandamentos para você ter qualquer tipo de aquário, né? Porque o aquarismo ele é muito vasto, a gente tem muita informação, mas no básico a gente tem alguns mandamentos para ter qualquer tipo de aquário e eu quero falar sobre esses mandamentos. Vou estar falando aqui agora de uma escolha muito importante, né? Eu coloquei como um dos mandamentos, né, do aquarismo, que é a escolha do tipo de aquário que você vai ter, né? O formato, o tamanho, como que você vai escolher, né, os tipos de animais que vão estar ali, os tipos de peixes, né? No caso aí a gente pode falar também dos aquários marinhos também, que vão entrar outros tipos de animais, né? É muito importante a gente ter esse entendimento, porque senão a gente se confunde, porque há vários tipos de espécies de peixe, né? Com parâmetros diferentes na sua característica aí para poder manter, né, eles em cativeiro. Então a gente tem que observar isso. E também essa questão de quanto que o peixe pode crescer, quanto que os animais que vão estar no aquário vão se desenvolver, para a gente poder delimitar o tamanho, né? E saber o que eu posso ter. Que seja um aquário de beta. Acho que todo aquarista, ou quase todo mundo, já teve um beta, né? Então a gente precisa entender isso, qual que é a especificação desses animais, né? Esse é um dos mandamentos. Outra coisa importante, né? Outro mandamento importante é oferecer alimentação adequada. Aí a gente pensa assim, não, é só jogar ração lá e tá bom, tá de boa, mas não é não. A gente precisa saber qual tipo de alimentação adequada para aqueles animais, né? Quantas vezes eu devo alimentar esse tipo de animal, né? E assim, e a qualidade dessa alimentação, por quê? Porque essa alimentação ela vai estar trazendo matéria orgânica para dentro do seu aquário, né? Então a gente precisa ter essa ciência aí, esse entendimento que tudo que a gente for jogar ali no aquário vai ter uma repercussão para todo o sistema, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente nessa situação. Uma coisa muito importante mesmo, que eu coloco como mandamento também, é a questão a respeito da iluminação, né? Que tipo de iluminação que eu vou usar, como que vai ser. Hoje em dia tem muitas tecnologias aí que a gente pode estar recorrendo, lâmpadas de LED,
né? A gente precisa saber o tempo de iluminação adequado para esses animais, porque todos têm um tempo mínimo e também um tempo máximo, né? Por causa da questão do descanso. Então isso é muito importante, a gente tomar cuidado com a quantidade de iluminação natural que vai receber, né? Porque isso pode aumentar a proliferação de algas. Então o interessante da gente observar nesse mandamento é isso, ter o bom senso de saber que nós vamos precisar de uma iluminação nesse local adequada e que não seja nem pouco nem muito, né? Então é muito importante isso aí, principalmente nos aquários marinhos e plantados, né? Você precisa saber ali a quantidade de luz que cada animal precisa, as plantas, os corais, né? E também os peixes, né? Muitas vezes a pessoa exagera na iluminação só para peixe, que não necessitaria tanto aquela iluminação e acaba causando aí problemas com algas e isso dá uma dor de cabeça tremenda. Talvez uma das coisas mais importantes, né, do aquarismo e de qualquer tipo de criação de animais é essa parte, a introdução dos animais no ambiente, né? No nosso caso aqui dos peixes, né? A gente pode ver que tem muita discussão a respeito das quarentenas e também de como climatar, né, os seus animais, né? No caso dos corais também, das plantas, né? É muito importante isso, a gente saber a hora certa que a gente pode colocar esse animal e a forma de colocar. Existem muitas técnicas para estar aclimatando animais, né? Não vou entrar nessas técnicas, mas eu creio que sempre o bom senso mesmo de estar colocando seu animal ali aclimatando, né? Fazendo com que ele acostume, né? Com a água e com o pH que está já no seu aquário, né? Regulando ali a questão da temperatura, que para mim eu acho que é o que dá mais problema, né, na maioria dos peixes, aí, questão de temperatura e parâmetro de água, né? Então é importante você saber do seu fornecedor como que está a água dele lá, né, o pH e as condições de temperatura, para você estar sabendo levar. Apesar que hoje tem muita questão hoje que é enviado por internet, né, que é enviado pelas operadoras de entrega aí. Então é muito importante a gente saber isso, porque na hora que o animal for entrar, ele pode receber esse choque aí e em muitos casos é fatal. Então vamos ficar atento com isso aí e ter bastante cuidado na hora da aclimatação dos animais, né? Porque pode aí custar a vida do animal, né? Nesse caso agora nós vamos estar falando da questão da manutenção do aquário, né? A manutenção dos filtros e bombas. A gente pode ter filtros tanto externos como internos e bombas também de circulação são muito usadas hoje, né? São muito boas, tem boas marcas aí que fazem um trabalho muito eficiente. E essa questão dos filtros da bomba, eu vejo muita gente comentando que eu coloquei a bomba aqui, mas a bomba não presta não. 3 meses ela parou. Aí você pergunta para a pessoa, você deu limpeza nela, periódica? Ah não, nunca desmontei, nunca tirei do aquário. Então será que a bomba é ruim mesmo? Né? E tem muita coisa aí no mercado. E os filtros, principalmente a limpeza aí das mídias, né? E toda essa questão aí é muito importante, né? Quem usa os aquários aí com SAMP, né? Ou com filtros externos, tem que estar fazendo essa limpeza periódica. A questão do SAMP aí eu já usei muitos anos em aquários marinhos e é um excelente método de poder estar fazendo a limpeza dos nossos aquários, né, tanto para marinho como para água doce, mas tem que ter uma limpeza periódica, porque vai acumulando sujeira ali e isso vai trazer problemas para a gente no futuro. Então, eu no meu caso aqui, os meus samps, cada 6 meses eu fazia uma limpeza geral, desmontava o samp, lavava tudo, limpava tudo, mas sempre, pelo menos durante 15, 20 dias, eu estava dando uma limpeza, né? Mesmo com o aquário rodando, acabava colocando uma bomba extra com o sistema de filtro, né? Nessa bomba extra.
numa outra oportunidade eu vou estar mostrando como que eu fazia isso aí. E esse sistema permite a limpeza ali do SAMP, né? Para poder manter esse funcionamento da limpeza, né? Periódica mesmo. Ficar bem atento com isso porque é muito importante. Então, agora eu vou falar que para mim, né, acho que para a maioria aí dos aquaristas e veteranos, é uma questão muito polêmica. Tem gente que defende, tem gente que não defende, né? Tem gente que acha que é bom, né? Mas eu quero levantar aqui um pensamento a respeito do TPA, né? A famosa troca parcial de água. Para mim, isso aí é o santo graal do aquarismo. Aí muitas pessoas vão falar assim, ah, mas tem aquaristas aí que não fazem troca parcial, né? Só fazem reposição de água, tanto no marinho como no doce, e funciona bem. Eu não duvido disso, né? Porque você tendo essa manutenção aí que eu já falei da questão dos filtros, é possível se manter um aquário por anos dessa forma, né? Mas eu gosto de fazer um parâmetro assim de exemplo, porque tudo que a gente utiliza para limpeza de água, de condicionadores de água, todos os elementos que a gente usa, não estou falando que eles não funcionam, né? Quando a gente vai ler as instruções desses elementos aí, né, de mídias filtrantes, né, não vou citar nenhum nome aqui, mas são muitas marcas, né, de Purigen, de cerâmicas, de vários tipos de elementos condicionadores aí para manter, né, a qualidade da água. Hoje a gente tem condicionadores aí que a gente aplica na água. Todos eles, se você for pensar, removedores de fosfato, né, e outras coisas, todos eles estão escritos lá. Após a utilização desse condicionante, né, desse condicionador, dessa mídia, faça a troca parcial. Então, gente, eu digo para vocês que isso aí é o ponto-chave do aquarismo, é a troca parcial, TPA. É TPA, TPA e TPA. Pode parecer engraçado, mas isso aí vai manter seu aquário com qualidade. É claro que a gente tem que tomar um grande cuidado com a entrada da água, porque tão importante como o TPA é a qualidade da água, onde que os animais vão viver no aquário? Na água. Então você precisa ter uma entrada de água de qualidade, né? Saber o parâmetro do seu pH, da quantidade de elementos, né, que estão entrando ali no seu aquário. Por quê? Porque é isso aí que vai fazer a longevidade do seu aquário. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o principal elemento do aquarismo é a água, né? Temos sofrido tanto aí com a questão da condição da nossa água, né? Cada dia ela chega mais carregada, a gente pode observar isso aí nas caixas d'água, nos filtros, né? E para quem faz uma coleta de água natural também, a gente tem, infelizmente, já uma contaminação aí, né? Altos índices de minerais, e isso vai influenciar. Então eu acho que isso é o ponto principal dessa questão, né? O maior mandamento aí que a gente pode colocar é a questão da entrada da água e a questão da troca parcial. Sempre deve ser feita com prudência e nunca fazer uma troca muito grande, né? Não passando nunca de 50%, principalmente em aquários, né, mais maduros, porque desestabiliza muito mais. E ter essa atenção, questão do pH. Eu vejo que muitos aquaristas aí pecam nessa questão, as pessoas esquecem, né, de verificar o pH da entrada da água, tanto na hora da reposição nos aquários marinhos de água doce. Eu já vi muita gente gastando fortunas aí com condicionadores, né, tamponadores, e infelizmente o problema dele não estava lá, estava na hora da entrada, a água estava entrando muito ácida, né? E aí a gente tem que ter esse entendimento, o aquário, né? Os aquários aí de água doce, né? O pH, se ela é alcalina, se ela é ácida, quanto que está entrando, porque se meu aquário é um aquário de água ácida e eu introduzo nele aí uma água que está, mesmo que ela esteja ácida, mas esteja acima do que está no parâmetro que meus animais estão acostumados,
eu vou estar causando um problema aí. Então, acho que a principal questão nessa parte aí do aquarismo é isso, é a troca parcial e o tipo de água que você está colocando. Vamos ficar de olho nisso aí. Eu quero agradecer as pessoas aí que estão seguindo, os inscritos, né? Quem não se inscreveu aí, se inscreve no canal. E aqui é uma coisa muito simples, mas uma coisa para direcionar as pessoas para ser feliz aí no hobby. E hobby é uma coisa que a gente faz para distrair, né? Para a gente ter um prazer, né? De cuidar dos animais, lembrar dessa questão, né, gente? Que tem muita gente fazendo tanta coisa estranha aí com os animais, colocando peixe que não é de um ambiente no outro, fazendo teste, né? Então vamos tomar cuidado, vamos lembrar que são vidas, né? Ter esse discernimento, né? Tem algumas pessoas já levantando essa questão, né? Do aquarismo sustentável. Infelizmente, quase tudo que a gente faz mais degrada do que ajuda, né? Mas vamos ter essa consciência, vamos pensar nisso aí, né? E eu quero deixar aqui para vocês um pouco da minha experiência e tive grandes felicidades, né? Infelizmente a gente tem algumas tristezas, né? Quando a gente perde os animais que a gente gosta tanto, mas agradecer a Deus, né? Por dar a oportunidade da gente fazer tudo isso, né? E vamos ficar firme aí para a gente poder usufruir mais e mais dessas tecnologias e desse conhecimento, né? Que a gente, tudo que a gente viveu tem nos proporcionado tantas alegrias aí. E um abraço a todos os aquaristas aí, todos que estão ouvindo. E até a próxima.